E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos aprender a transformar essa logomarca em matriz de bordado utilizando o programa Tajima. E se você ainda não tem esse programa instalado, eu sugiro que você venha aqui no nosso canal e procure esse vídeo aqui, ó. Aqui nesse vídeo eu ensino você a instalar o programa Tajima, tá certo? As informações estão na descrição aqui desse vídeo. Considere também fazer parte do nosso grupo do Telegram, porque aqui tem muitas pessoas que trabalham com o programa Tajima, que conseguiram instalar, que conseguiram fazer as suas matrizes no programa Tajima, e aqui esse grupo serve para uns ajudar aos outros. E aqui você coloca suas dúvidas e alguém vai te responder, beleza? Então vamos para a criação da nossa matriz de bordado. Vou vir aqui no programa. Vou vir aqui, ó, em novo, ESC. Aqui eu vou vir aqui, ó, em imagem, carregar, e vou selecionar a imagem que nós vamos transformar para a matriz de bordado. Vou vir aqui, ó, em abrir. Beleza, nossa imagem está aqui. Agora aqui, o que precisamos saber? O tipo de tecido e o tamanho da matriz que foi pedido, né, no caso. Nesse caso, eu vou vir aqui, ó. Esse foi o pedido que chegou para mim, ó. O tamanho é 8 centímetros de largura. Então, vamos lá no tamanho. 8 centímetros de largura. Eu vou criar aqui um retângulo. Vou vir aqui nessa ferramenta retângulo. Isso aqui vai ser uma linha imaginária, tá? Não se preocupe com isso. Clicar em retângulo. Vou vir aqui no cantinho, ó. Clicar e segurar. E arrastar até aqui embaixo. Não precisa ser preciso aqui, no caso. E vou soltar. Beleza. Depois que eu soltei, aperto a tecla S, S de sapo, para desselecionar, no caso, né? É só dar um clique aqui fora, ó, ele vai desselecionar. Agora, o que eu vou fazer? Vou selecionar novamente esse retângulo aqui, ó, e vou vir aqui, ó, em redimensionar. Redimensionar. Dá um clique. E eu vou colocar aqui 8 centímetros de largura e manter essa caixa proporcional ativada, tem que manter. Então vou colocar 8 centímetros. O que é 8 centímetros? 80 milímetros. Aplicar. Ok. Beleza, agora eu tenho que ajustar essa imagem aqui para dentro desse quadrado. Ou retângulo, é um quadrado, sei lá que é isso. Ok. Para eu ajustar o tamanho e a localização dessa imagem, eu tenho que segurar. Ó, presta atenção no mouse. Tá uma setinha branca, né? Eu vou segurar a tecla Ctrl mais a tecla I. Viu que mudou a setinha do mouse? Mudando, eu vou clicar aqui no cantinho da imagem, ó. Clica com o mouse direito, redimensionar. E aí eu vou arrastar o mouse para dentro aqui, ó, para diminuir o tamanho da imagem, ó, até ela caber aqui dentro desse quadrado, ó. Clica novamente com o mouse direito, redimensionar, até ela caber aqui dentro. Mais um pouquinho. Aí, beleza. Já coube aqui dentro. Agora, sabemos que esses são os limites que nós teremos que utilizar. E eu vou deixar esse retângulo aqui. Geralmente eu acabo deletando, mas dessa vez eu vou deixar ele aqui, beleza? Certo. Agora, qual é o próximo passo? Nós temos que fazer o planejamento dessa matriz. Por que nossa comunidade chama Comunidade Tajima Artistas? Por quê? Quando você passa a ser um programador de matrizes de bordado, você também tem que ser, de certa forma, um artista. Você tem que imaginar as imagens e tentar ler aquilo que ela está passando para você. O que eu consigo enxergar aqui, ó? Esse azul, ele está por baixo desse outro azul aqui, ó. Tá vendo? Esse azul claro está por baixo desse azul mais escuro. Do mesmo modo, esse verde mais escuro está por baixo desse verde, desse outro verde aqui, desse outro tom de verde. Então, logo nós temos que fazer primeiro esse azul, depois esse, porque esse vai ter que ficar por cima. E para fazer isso, eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, preenchimento complexo. Primeiro eu vou dar um zoom aqui, ó, vou apertar o Z, tecla Z, e vou selecionar essa parte azul aqui, ó, vou selecionar e solta. Beleza? Já ficou melhor. Aí eu aperto a tecla S
para desselecionar. Eu tenho problema com essa palavra aí, desselecionar. Vou clicar aqui, ó, preenchimento complexo. Vou dar um clique aqui nessa pontinha, ó, clique com o mouse esquerdo do mouse. Vou dar outro clique aqui, ó, sempre quando for fazer reto, o botão esquerdo do mouse. Se eu quiser fazer curva, é o botão direito. Como aqui é tudo reto... Opa, tá na hora de acordar, peraí. Aí. Calma aí. Aí. Voltando aqui, ó. Então eu vou fazer um contorno aqui nesse azul. Vou dar um clique aqui. Tá vendo? Dei primeiro esse clique, agora eu vou dar outro clique aqui, ó. E aqui eu vou entrar um pouquinho aqui. Lembra que esse azul está embaixo desse outro azul? Então eu vou vir um pouquinho para dentro aqui, ó, imaginando que ele vai entrar. Então clique aqui. Opa. Vou vir mais para cá, para ficar retinho. Aí eu não encontro aqui com esse outro ponto. Eu vou dar um outro clique. E aí agora eu vou apertar Enter uma vez. Vou clicar, vou vir aqui com a seta do mouse, eu vou vir, deixa eu ver, vou vir aqui nessa pontinha, ó, clicar Enter, Enter, e aí, agora, você tá vendo que mudou? Ficou uma bolinha ali, né, naquela setinha, é o ângulo do ponto. O ângulo do ponto não dá pra ver direito por causa dessa cor aqui, ó. Eu vou selecionar o ângulo, ó, clique, segura e arrasta até a outra extremidade, já vou ajustar isso aqui, tá? Eu vou mudar de cor aqui só pra gente ver como vai funcionar esse negócio de ângulo aqui. Vou colocar esse aqui, ó. Vou apertar o D, a letra D. Tá vendo? Ó? Agora dá pra ver certinho. Então, você consegue perceber que... Deixa eu esconder os pontos aqui. Você consegue perceber, imaginar que esse quadrado, ele é como se fosse uma... sei lá, como se fosse uma casinha, alguma coisa assim, né? Só que eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que fazer ele nessa direção aqui, ó. Naquela direção que estava automático. Essa direção que já está aqui. Mas eu não vou deixar aqui no meio, eu vou trazer aqui para essa extremidade aqui, ó. Para movimentar isso aqui, você clica, segura e traz aqui para baixo. Clique, segura e traz aqui para baixo. Agora eu vou apertar o G, letra G. Toda vez que você fizer alguma alteração no objeto, você aperta a letra G. Todas as vezes. Então o G você vai ter que apertar muitas vezes durante a criação da matriz. Aperta o G. S para desselecionar. Ok, vamos ver como ficou. Ainda não estou tão convencido, mas vamos fazer os outros para ver se vai ficar bom. Deixa eu mudar o ponto aqui. Eu vou fazer com o ponto Smooth. Smooth, sei lá. Aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Não sei. Tá. Vamos fazer o seguinte, eu estou construindo a matriz. Enquanto eu estou construindo essa matriz, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de salvar. Por quê? Se caso acabar a energia, dar alguma falha catastrófica aqui no computador, eu não vou perder esse progresso. Então eu já vou salvar essa matriz, vou salvar de maneira preliminar, justamente para eu ficar salvando de tempos em tempos, para eu não perder o processo, caso aconteça alguma coisa. Então eu vou vir aqui na pasta, né? Eu vou salvar aqui, ó. Vou digitar o nome e vou salvar em PXF. É nesse arquivo que você tem que salvar para deixar aí uma cópia aí no seu computador, uma cópia editável. Vou clicar guardar. Beleza. Agora é só eu lembrar de ir salvando de tempos em tempos. Ok. Fiz essa primeira parte desse azul. O que eu vou fazer agora? Vou criar aqui um acabamento. Um acabamento de pesponto. Aqui eu fiz o preenchimento complexo. E agora eu vou criar um acabamento de pesponto. É como se fosse um contorninho de pesponto. Tem duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira é eu apertar Ctrl C, Ctrl V.
Eu vou fazer o acabamento dessa maneira aqui, ó. Vou selecionar o objeto. Selecionei o objeto. Eu vou mudar de cor aqui só pra gente ver, tá? Pra visualizar. Selecionei o objeto. Vou vir aqui, ó. Nessa ferramenta. Compensar. Dá um clique nela. Seleciono essas duas primeiras caixas aqui. Vou clicar aqui, ó. Menos. Digitar menos. 0,25. Por quê? Tô fazendo isso aqui. Eu vou trazer essa costura um pouquinho aqui para dentro, ó, para o contorno não ficar desencaixado. E eu vou trazer 0,25 milímetros para dentro. Vou clicar OK, você vai ver que vai criar uma nova costura aqui dentro, ó. Viu que criou uma segunda costura aqui dentro? O que eu vou fazer? Nessa segunda costura, aqui de baixo, vou selecionar ela, ó, seleciono essa segunda costura, vou clicar com o mouse direito, converter segmentos em pesponto. E aí eu vou clicar, tá vendo aqui nessa partinha verde aqui, ó, vou clicar duas vezes aqui, ó, uma, duas. Vou mostrar os pontos. Beleza? Aí você vê que o pesponto tá por baixo, não tá dando para ver ele aqui. Por quê? Na sequência do objeto, ele está bordando por baixo, ó. O que eu vou fazer? Vou ajustar a sequência. Então, eu quero que borda primeiro o preenchimento complexo e depois o pesponto. Então, tem que arrastar ele para cima. A sequência é sempre de cima para baixo aqui. Então, agora vai bordar primeiro o preenchimento complexo, depois o pesponto. Só que tem pontos desnecessários aqui. Você tá vendo que tem essa costura de pesponto aqui? Que ele vai ficar por baixo desse outro azul. Eu não quero que tenha pontos desnecessários aqui nessa matriz. O que eu vou fazer? Eu vou ter que eliminar essa sequência reta aqui. E aí, se ela... Eu vou verificar aqui. Se ela não estiver quebrada, é só eu deletar os pontos. Se ela estiver contínua, aí nesse caso eu vou ter que quebrar manualmente. Para a gente saber isso, aperta a tecla N. Você vem aqui, ó, tenta movimentar. Tá vendo que movimentou tudo? Então, não deu certo. Eu vou ter que quebrar esse ponto manual. Aperto Ctrl Z. Para quebrar esse ponto aqui, ó, eu quero que quebra só essas duas partes. Vou apertar a letra N, no caso, né? Tem que estar selecionado os pontos aqui, ó. N. Vou clicar aqui nesse ponto com o mouse direito. Vira aqui, ó, dividir vértice. E aí eu vou vir a fazer a mesma coisa aqui, ó, N, né, no caso. Eu vou mostrar os pontos aqui, ele não tá mostrando. Vou clicar aqui, ó, para exibir os pontos. Agora tá mostrando os pontos. Vou vir aqui nesse triangulinho aqui, que é o outro ponto, né? Clicar com o botão direito do mouse, ó. Dividir vértice. Beleza. Agora eu vou selecionar esse objeto inteiro aqui, né, de pesponto, tá vendo? E vou vir aqui, ó, separar. Ou você pode apertar Ctrl K também. Os atalhos do teclado, é só você passar aqui na ferramenta que você vai vendo os atalhos, no caso, né? Eu aperto aqui para ficar mais visível para você. Então, clicar aqui, ó. Olha o que ele vai fazer. Viu aqui que ele se transformou em dois objetos? Um objeto é esse contorno aqui, exterior. E esse objeto aqui, ó, é aquele um que nós queremos eliminar. Lembra? Então eu vou selecionar ele. No caso, já está selecionado, apertar Delete. Ok. Então agora já não tem mais pontos inúteis. Seleciono aqui, aperto a letra G. Lembra? G, ó. Agora tá certinho. Agora o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui a densidade e a compensação desse ponto aqui. Lembra que nós temos que ajustar para aquele tecido? Eu vou selecionar aqui, ó, colocar a cor correta. Aqui, ó, tecido piquê, profit e brim. Como o tecido piquê é o mais chato de todos para bordar, no caso ele estica, ele é terrível para fazer. Como ele é o mais sensível, eu tenho que programar para ele, no caso, porque ele é o mais sensível. Os outros não tem tanto problema. Agora, o piquê tem. Se eu fizer
uma matriz específica para brim. Na hora que for bordar no piquê, vai desencaixar todos os contornos. Então eu vou fazer para o piquê, que ela vai dar certo no brim também. O que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, ó, vou mostrar os pontos agora. Eu vou vir aqui na densidade de preenchimento, vou colocar 0.5. Vou abrir um pouquinho, 0.5. Vou colocar um início de amarração. Todas as vezes que for iniciar um objeto ou uma nova cor, tem que ter o início de amarração. Iniciar a amarração. Vou vir aqui no raio, ó. Aliás, deixa eu desativar o 3D, só para você ver a transformação que vai ter aqui dentro. Vou vir aqui no raio. Vou vir aqui, ó, em amarração. Eu quero selecionar um ponto de suporte de contorno. Essa amarração aqui de cima, ó, esse primeiro, aqui é ponto de suporte. É tudo que vai embaixo do bordado. Embaixo, antes de fazer o preenchimento complexo. Ponto de suporte de contorno. E aí aqui no caso eu vou colocar um... Deixa eu ver se eu coloco entrelaçado ou perpendicular. Eu vou colocar um entrelaçado. Dá um clique aqui, ó, no entrelaçado. Vou aumentar a densidade aqui dele, para ele não ficar com muitos pontos. Vou colocar 35. Aplicar. Viu que criou esses novos pontos aqui que não tinha antes, ó. Tem que ficar mudando a cor do bordado para você ver, entendeu? Aqui, ó. Tá vendo essas linhas na diagonal aqui? Elas vão dar suporte para, na hora que for fazer o preenchimento complexo, ele ficar mais definidinho e não desencaixar o contorno, beleza? Vou vir aqui em compensação, vou colocar uma compensação também. Vou colocar 2 aqui, 2 ou 3, deixa eu ver qual vai ficar melhor. Eu vou deixar 3. Beleza, compensação 3. Aí. A princípio, esse objeto aqui, esse azul, já está pronto. Então, vou selecionar todo ele. Aliás, tem que colocar um ponto, uma amarração final e ajustar esse pesponto aqui. O que eu vou fazer? Todo pesponto que é contorno, no caso, e que são de objetos grandes, ele tem que ser, no mínimo, ponto triplo. Porque o ponto triplo ele vai dar 3 passadas assim, ó. 3 passadas. E ele fica um pouquinho mais grossinho e melhor acabado. Eu vou colocar aqui, ó, 2.5. Ok. E aqui eu vou colocar o final de amarração. Porque ele vai ser o último objeto dessa cor aqui, ó. Que vai ser a cor 7. Agora sim. Agora vamos fazer esse outro objeto. Esse outro azul aqui. Eu vou utilizar as mesmas propriedades. Então, eu vou vir aqui, ó, preenchimento complexo, fazer exatamente a mesma coisa. Começar aqui no cantinho, mouse esquerdo, e aí eu vou fazer o contorno igualzinho eu fiz lá. Enter. Vou vir aqui, ó, nesse cantinho aqui, em qualquer um dos cantos, né? Mas eu quero começar e terminar aqui. Aperto Enter, Enter de novo. E aí, nesse ângulo de ponto aqui, lembra que a gente mexeu no ângulo? Eu vou deixar assim, tá? Deixar do jeito que tá aqui, só para ver como vai ficar. Vou exibir os pontos, vou mudar a cor, né? Vou colocar um mais escurinho aqui, ó. Depois eu ajusto ele para a cor exata aqui da matriz. Deixa eu dar uma olhada. Você tá vendo aqui que ele ficou meio desnivelado aqui, tá vendo? Eu vou tentar ajustar isso. Vou ver se essa reta... Aí, ó, tá vendo? A reta não tá tão reta. Viu que ela tá meio tortinha? Vou ajustar isso. Vou trazer ela mais pra cá. Deixa eu ver se ela ficou... Se a reta ficou reta agora. Aí, já deu uma melhorada. Vou colocar o início e o final aqui no mesmo lugar. Aperto G. Aí, beleza.
Vou tentar ajustar essa reta aqui, vou ver se essa reta tá reta também, igual a outra. Tá vendo que não tá, ó? Eu vou trazer ela aqui para essa reta de baixo. Aperto N. Trazer o ponto aqui, ó. E agora tá reto, ó. Aperto G. Beleza. Ok, o ponto de baixo já foi feito. E agora eu vou fazer o ponto, o acabamento, né? Aquele pesponto. Lembra como a gente fez? Vem aqui, ó. Compensar. Ops, é aqui mesmo, compensar. Seleciona essas duas caixas. Vem aqui, ó, menos 0,25. Ok. Vou esconder os pontos. Aí, viu? Opa. Viu? Ele criou uma nova costurinha aqui embaixo, aqui dentro, né? No caso, vou apertar o mouse direito. Converter segmentos em pesponto. Venho aqui, ó. Lembra no pontinho verde? Vou dar 2 cliques aqui, ó. Um clique, outro clique. Aí. Agora ele ficou para baixo novamente. Eu vou ter que selecionar aqui, ó, na lateral. Selecionar o preenchimento complexo para cima, porque eu quero que ele borda primeiro. E o pesponto depois. Beleza? Já tá com o acabamentinho aqui. E agora vamos ajustar as configurações. Bom, agora tem uma maneira mais fácil de ajustar essas configurações. O que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, ó. Primeiro deixa eu mudar o ponto, tá? Vou clicar aqui nesse... Primeira coisa, tem que mudar o ponto. Seleciono o preenchimento complexo, ó. Vou colocar o mesmo ponto. Lembra, Smooth? Beleza. Coloquei aqui o mesmo ponto. Vou fazer o seguinte, vou selecionar esse objeto aqui, ó, que a gente já fez aquelas configurações. Eu vejo que esse aqui tá errado, ele teria que ficar aqui. Aperto G. Beleza. Agora que a gente já selecionou, já tá tudo feito as configurações desse outro objeto, e ele é idêntico a esse outro, no caso das propriedades, eu vou segurar a tecla Shift mais a tecla C. Beleza, e solta. Seleciono o outro objeto. Vou selecionar. Você pode ver aqui, ó, tá vendo? Aqui tá 0, aqui tá nenhum. Você vai ver que vai mudar essas coisas aqui, ó. Vou selecionar agora. Selecionei, né? Preenchimento complexo. Vou clicar a tecla Shift mais a tecla V. Tá vendo? Agora, você viu que ele mudou? Alterou algumas coisas aqui? Pois é. Ele copia as propriedades desse objeto para esse objeto aqui, ó. Tudo isso para a gente não ficar fazendo de forma manual. E a mesma coisa eu vou fazer com o pesponto. Então vou vir aqui nesse pesponto, ó. Lembra do pesponto de cima que a gente já ajustou, pontos triplo, tudo certinho? Eu vou apertar a tecla Shift mais a tecla C. Solta. Vou selecionar o pesponto de baixo. Vou clicar a tecla Shift mais a tecla V. Mudou também aqui, ó. Triplo, tá vendo? Tudo certinho. Beleza? Aqui já tá tudo certo. Deixa eu só fazer uma conferência aqui. Tá vendo que o ângulo deu alguma distorção no ângulo aqui, ó. Ele tá torto. Eu não quero que ele fique torto, eu quero que ele fique reto. Opa, peraí. Eu quero que os pontos fiquem nessa direção aqui, ó, retinho. Então eu vou apertar o D. Vou trazer ele aqui para baixo. Quero que ele fique reto. Bem retinho assim. Aperto o G. Agora mudou. Agora tá certo. Agora começou a dar formato. Deixa eu ver se esse aqui tá certo. Beleza. Vou ajustar a cor desse aqui, ó. Vou colocar exatamente a mesma cor. Tá vendo que ele tá selecionado com a cor 13? Esse aqui, ó. Cor 13, ó. 13. Eu vou clicar aqui nessa cor 13, ó. Primeiro eu tenho que desselecionar ele. Eu vou clicar aqui nessa cor 13 com o mouse direito. Propriedades. Seleciono aqui, ó, essa caixinha de cor. Dá um clique dentro dela. Venho aqui no conta-gotas. Dá um clique. E eu vou trazer esse conta-gotas aqui, ó. Aqui pra dentro. Dá um clique. Ok.
Viu que já mudou a cor aqui? Ok. Agora ele tá exatamente a mesma cor. Esse aqui já tá uma cor bem parecida. Esse aqui não vou mexer não. E agora vamos fazer o verde. Lembra que o verde é por baixo do outro verde, ó? Mesma coisa de lá? É a mesma coisa. Preenchimento complexo. Então clique aqui. Vou fazer uma reta, né? Para você fazer a reta certinha, vamos lá, vou te ensinar a fazer uma reta. Você dá um clique aqui, ó. Dá um clique, segura a tecla Shift. E aí, ó, na hora que você for fazer a reta, ele vai ficar, tá vendo, certinho, ó. Ele não vai ficar fazendo ondinhas aqui nessa linha, não sei se você consegue perceber. Mas você segurou a tecla Shift, só você trazer, ó, ele vai ficar bem retinho. Dá um clique, ó. É que aqui está irregular a imagem, no caso, né? Eu vou ter que vir aqui, ó. É a imagem que está irregular. Vou ter que entrar um pouquinho. Aí, ó. Aperto o Shift. Tá vendo? Vai vir retinho, ó. Geralmente na horizontal sempre vai dar certo. Clique. Outro clique. Aí vou apertar Enter. Vou vir aqui, ó, dar 2 cliques aqui, porque eu quero que comece e termine aqui, e aperto Enter de novo. Eu vou trazer esse ângulo lá, lembra que aqui para baixo, ó, aquela hora a gente trouxe para cá, agora eu vou trazer para cá. Aperto D, traz o ângulo para lá, aperto G, tem que selecionar a cor verde, né? Vou colocar a cor verde aqui, ó. Seleciono o objeto, verde. Beleza. Vou selecionar o tipo de ponto, Smooth. E agora vamos colocar aquele contorno interior, né? O pesponto, o acabamento. Seleciono o objeto. Vem aqui. Compensar. Seleciono as duas partes. Menos 0,25. Ok. Com o objeto de dentro selecionado, clico com o mouse direito. Converter segmentos em pesponto. 2 cliques aqui, ó. Beleza? Lembra aqui, ó. Preenchimento complexo tem que estar por cima do pesponto, porque tem que bordar primeiro o preenchimento complexo, depois o pesponto. Certo? E agora vamos copiar as configurações desse objeto aqui. Então, eu vou selecionar ele, ó. Shift mais a tecla C. E agora eu vou selecionar o verde. Shift mais a tecla V. Beleza, vou ver se deu bug no ângulo de novo. Aperto D, aí deu bug no ângulo de novo. Vou fazer o ângulo novamente aqui, ó. Aperto a letra G. Lembra que aquilo que a gente fez aqui, que esse ponto aqui, ó, esse ponto triplo, ele vai ficar escondido dentro desse outro objeto verde? Então eu vou ter que tirar essa parte aqui, ó, desse ponto triplo, que é o ponto de dentro aqui, ó. Lembra como a gente fez? Seleciona o objeto, aperta a letra N para mostrar os pontos, clica com o mouse direito, dividir vértice, novamente aqui no canto, ó, com o mouse direito, dividir vértice, selecionar, aperto S para selecionar e venho aqui, ó, separar, dá um clique, beleza, agora eu seleciono só essa parte aqui, ó, que ficou quebrada e aperto Delete, ok. Esse aqui tá pesponto, aí tem que copiar as propriedades desse aqui, né? Eu vou selecionar o pesponto lá de cima, ó. Lembra? Aperto Shift C e seleciono o pesponto do verde, aqui Shift V, para ele copiar as propriedades. Vou exibir os pontos, aí beleza. Eu tô achando estranho que a direção do ponto aqui
ela não está correspondendo ao ângulo. Vou apertar o D, eu vou mudar a direção do ponto aqui, ó. Vou colocar o ângulo para cá, assim. Vou colocar ele aqui como... Não, deixa eu ver. Não, 90 não. 180. Aperto G. Ah, agora deu certo. Isso tava me incomodando. Agora sim tá realmente funcional, tá vendo? Retinho aqui. Beleza. E agora vamos fazer esse objeto aqui. Esconder os pontos. Mesma coisa. Deixa eu só ajustar esse verde aqui. Eu vou selecionar tudo. Tá na agulha 6, tá vendo? Agulha 6. Tiro ele aqui, ó. Venho aqui na agulha 6. Mouse direito. Propriedades. Clico na caixinha de cor. Conta gotas. Dá um clique. E venho aqui. Clico aqui dentro. Dá um clique. Aí, pronto. Viu que mudou a cor? Agora ficou mais parecida, ó. Beleza. Agora vamos fazer esse outro objeto aqui. Preenchimento complexo. Novamente. Dar um clique aqui na extremidade. Vou trazer aqui. Seguro a tecla Shift para fazer o retinho, assim, ó, o ponto retinho. Vem aqui para baixo, ó. Segura a tecla Shift novamente. Enter. Aí vou dar 2 cliques aqui, ó. 1, 2. E o ângulo. Vou deixar o ângulo do jeito que tá. Aperto o G. E o S para selecionar. Vou exibir os pontos. Vou mudar a cor aqui, né? Como não tem um outro verde aqui, ó. Vou colocar qualquer cor. Vou selecionar... Vou criar um... Aqui, ó. Vou selecionar esse 3 aqui, ó. Depois eu vou mudar ele. Lembra que agora a gente tem que fazer o contorno interior, o acabamento? Aliás, primeiro eu vou mudar o ponto aqui, ó. Vou colocar Smooth. Beleza. Agora eu vou fazer o contorno interior. Compensar. Marca as duas. Menos 0,25. Ok. Fez o contorno interior. Mouse direito. Converter segmentos em pesponto. Dá 2 cliques aqui, ó. Lembra na partinha verde? 2 cliques. Beleza. Vou colocar para bordar primeiro o preenchimento complexo. Ó, primeiro preenchimento complexo. Vou subir aqui. Ok. E agora vou copiar as propriedades. Você pode copiar as propriedades de qualquer um desses 3, que já está tudo certo. Vou copiar agora desse verde, ó. Clicar no verde. Para copiar as propriedades, lembra? Shift C. E agora seleciono o próximo objeto. Shift V. Mesma coisa com o pesponto. Vou vir no pesponto do verde aqui, ó. Shift C. E vou vir no pesponto do outro verde aqui. Shift V. Já muda tudo aqui, ó. E essa parte, a princípio, já está pronta. Eu vou só fazer a conferência. Primeiro eu vou mudar a cor aqui, né? Deixa eu colocar esse verde mais parecido. Vou vir aqui no 3, tá vendo que está selecionado com a cor 3? Viro aqui no 3, mouse direito, propriedades. Seleciono essa, trazer para cá. Seleciono aqui nessa caixinha de cor, conta gotas. E seleciono aqui dentro, ó. Ok. Beleza, agora sim, tá certinho. Essa parte aqui já está pronta. Vou dar vou salvar aqui, ó, pra gente não perder esse progresso. Dá um salvar. Beleza. Agora nós vamos para a parte mais chata de fazer, que é a escrita. Tudo que é escrito é mais chato de fazer, porque tem algumas distorções que pode dar. Essa letra aqui, essa fonte, ela é padrão. Eu acredito que ela seja uma fonte comum, uma fonte normal que vem... Não sei se ela vem com o programa ou não, vamos ver. Vou clicar aqui, ó. Linhas de ângulo.
pra gente fazer a escrita, tá? Linha de ângulo. Dá um clique. Viu que abriu essa caixinha de texto? Eu vou digitar aqui, ó. Vou em caixa alta, né? Seleciono o Caps Look. Vou digitar a Prague, que é o que tá escrito aqui. Vou dar um Enter. Viu que não aconteceu nada? Eu vou clicar aqui, ó, nessa setinha. Selecionar. Vou tirar o zoom. Ele criou, aí, ó, ele criou em algum lugar aqui, tá vendo? Vou colocar a cor preta. Vou diminuir aqui. Tá vendo que essa fonte padrão do programa não é exatamente essa fonte aqui que está sendo pedida. Essa fonte, como essa fonte é uma fonte comum, eu vou vir aqui a fontes de bordado, tá vendo? E vou selecionar outras fontes, as fontes que estão instaladas aí no seu computador. Vou dar um clique aqui para procurar a fonte parecida. Vou vir aqui, ó. Aqui, ó, fonte Arial é exatamente essa fonte aqui, ó. Arial é uma fonte padrão que tem em qualquer computador. Beleza, já achamos a fonte. Essa fonte aqui, ó, o que eu vou fazer? Toda fontes TrueType, você vai ter que fazer um processo diferente nela. Por quê? Você tá vendo que a direção do ponto, ela tá, a escrita tá sempre na mesma direção, ou seja, o ponto não está bem definidinho, tá vendo? Então você seleciona a escrita, todas as fontes do TrueType, tá? Quando você fizer nas fontes de bordado, que nas fontes de bordado você não vai precisar fazer aquele processo. Mas se você selecionar fontes do TrueType, aí sim você precisa fazer esse processo aqui, ó. Seleciona a escrita, né, o texto já está selecionado. Vem aqui no raio, preencha e faça o contorno, dá um clique. Você tem que vir aqui, ó, em caminhos de satin. Aplicar. Pronto. Agora você vai ver que a fonte ficou melhor definida. Claro que há alguns bugzinhos aqui embaixo, isso aqui a gente já ajusta. Mas agora tá certinho, ó. É só você selecionar, vir encaixando para você arrastar o objeto. Clica e traz ele, ó, tá vendo? Quando tá essa mãozinha, você pode movimentar ele para onde você quiser. Clica e traz ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui, bem no início. Ó, só para você ver. Vou dar um zoom. Ó, vou colocar ele bem no início aqui, ó. Tá vendo? Certinho. E aí eu vou crescer ele para ele ficar até esse tamanho aqui, ó. Vou crescer aqui através da diagonal. Até ele ficar no tamanho correto. Beleza, tá no tamanho correto? Você vê aqui que ele passou disso aqui, só que ele tá no tamanho correto. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui através da horizontal. Vou clicar, vou diminuir ele até aqui, ó. Ele vai ficar com um formato aproximado. Não é exatamente a mesma fonte, não é? Tá vendo aqui, ó? Tem alguma diferencinha? Eu vou ver se eu vou ajustar isso aqui ou se eu vou deixar assim mesmo. Provavelmente eu vou ajustar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ajustar cada fonte aqui, ó. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Primeiro, eu vou selecionar a fonte, vou deixar ela bem no meinho aqui certinho, ó. Para você movimentar uma letra específica, você tem que vir aqui nessa bolinha, ó, você consegue movimentar ela. Eu vou tentar deixar ela aqui no meio. Tá vendo? Bem no meio, certinho aqui. O P, vou deixar ele bem no meio também, ó. O R é a mesma coisa, ó. Seleciona nessa bolinha, clica e arrasta. Vou tentar deixar ele no meio. Depois eu vou ajustar a largura. Mesma coisa aqui. E o G já tá no meio. Ok. Beleza, mas você tá vendo que ficou um pouco maior, tá vendo? Ficou um pouquinho diferente. E eu acredito que isso aqui não teria problema, tá? Mas vamos fazer da maneira mais perfeita possível. Vou fazer o seguinte. Eu vou separar esse texto, vou converter esse texto em objetos de bordado. Então vou dar um clique, seleciono o texto, vou dar um clique, processar,
texto para segmentos. Ele vai separar cada letra da escrita, ou seja, não vai ser mais um texto. Cada letra vai ser um objeto de bordado separado. Clicar aqui, ó. Viu aqui que separou? Agora você não consegue mais alterar mudar essa letra. Você não consegue fazer o A virar um B, por exemplo. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou mudar essa cor só para dar um contraste aqui com o preto. Então, selecionei toda a cor aqui, toda a cor preta. Eu vou colocar vermelho. Beleza, vou selecionar o A aqui, ó. Eu vou trazer o A mais perto possível do tamanho original dele. Vou vir aqui, ó, nessa ferramenta, edição poderosa. Como eu coloquei o A no meio, é só eu vir aqui, ó. Vou trazer ele para cá. Viu que ele cresceu aqui e aqui? O P eu não vou precisar mexer, no R eu vou precisar. Aperto a tecla S, né, para desselecionar. Seleciono a letra R, edição poderosa. Se você quiser, você pode apertar o W também. Vou trazer ele aqui, ó. Ó, pode apertar a tecla S. Beleza. Você viu aqui que ele ficou um pouquinho para cá? Vou clicar nele aqui, ó. Vou trazer ele um pouquinho mais para cá. E um pouquinho mais para cá. Aí. Mesma coisa do outro A. Edição poderosa. Vou trazer ele para cá, assim. E agora, tem essa grande questão. Esse G aqui, que ele tá um pouco diferente. Tem duas opções. Ou eu construo ele novamente, ou eu faço uma alteração somente nessa parte de cima aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Só um momento que tô tendo problemas técnicos aqui, ó. Pronto. Como eu vou fazer isso? Vou crescer ele um pouquinho mais aqui, ó. Para essa linha ficar certinha. Vou apertar a letra N. E vou trazer esse ponto aqui, ó. Eu vou remodelar isso aqui, ó. Então, cada ponto que você mexer desse aqui, ó, você consegue alterar ele, ó. Tá vendo? Consegue ver, ó. Vou trazer ele pra cá. Ah, mas você tá vendo como ficou tudo bugado aqui, ó, a curva? Por quê? Aqui ele teria que ser uma linha reta e não uma curva. Então, eu vou converter ele em uma linha reta. Clico com o mouse direito. Converter em linha reta. Viu que ele ficou reto agora? E é só ajustar aqui, ó. Ó, esse aqui ficou ruim também. Então, eu vou clicar aqui, converter para simétrico. Aí. Beleza, agora já ficou certinho. Esse aqui eu vou converter em linha reta também. Vou trazer ele para cá. Eu vou deletar esses aqui, ó, que não precisa ter. E vou trazer esse outro aqui para cá, ó. Colocar ele em simétrico. Eu acho que ele já está em simétrico, se eu não me engano. E só vou ajustar ele aqui, ó. Isso aqui são ajustes finos, na verdade. Vou apertar o G e o S para selecionar. Aí, beleza. Agora é só eu ajustar, tá vendo aqui, ó? Esse monte de linha aqui, ó, são os ângulos que estão errados. Então eu aperto a tecla D. Vou ajustar os ângulos aqui, ó. Esse aqui eu vou deletar, ó, apagar. Vou apagar. Vou trazer esse aqui para cá. Aperto G, S. Vamos ver. Aí, agora já deu certinho, tá vendo? Então, aquele G que tava tudo errado, agora ficou certo. Você tá vendo aqui que tem uma imperfeiçãozinha aqui nessa curva? Deixa eu ver se dá para ajustar essa imperfeição. Aí, melhorou, né? Beleza. Vou salvar novamente, que eu gosto de ficar salvando o tempo todo. Porque eu já perdi muito tempo com isso. Você tá vendo aqui, ó, que as pontinhas do A e desse R, ela tá meio defeituosa. Vamos ajustar isso. Seleciona aqui o A. Isso aqui é o ângulo do ponto, ó. Vou apertar o D. Tá vendo, ó? Vou esconder os pontos.
Aliás, vou deixar os pontos mostrando, mas só a linha. Geralmente, o ângulo ele tem que estar sempre na extremidade aqui, ó, para ele entender que essa parte tem que ser reta. Então, eu trago ela aqui, ó, aperto G. Viu? Mesma coisa com esse aqui, ó. Vou trazer o ângulo do ponto aqui, ó, para ele ficar nessa direção aqui, ó, retinho. Aperto G. Eu vou fazer isso com todos. Aperto S. Tá vendo o R aqui, ó? E essa parte tá certa. Agora essa parte não. Então, aperto D. Trago aqui, ó. G. Mesma coisa nesse. D. Trago aqui para baixo. G, S. Isso aqui, quando você dominar os atalhos, vai ficar muito mais fácil. Ó, D. Trago aqui para baixo. G, S. E aí, tá certinho já. Agora já tá perfeito. Salvar de novo. Agora temos que fazer essa linha aqui de baixo, né? Vamos fazer essa linha. Para fazer essa linha, eu vou utilizar o retângulo. Dá um clique no retângulo. Vou selecionar aqui nessa extremidade. Vou vir até aqui, ó, até o finalzinho. Segurando com o mouse, claro. Solto. Beleza? Aí agora eu aperto a letra D para converter esse retângulo. Esse retângulo é uma arte, ó, tá vendo? Eu vou apertar a letra D para converter ele em bordado. Aperto D e eu faço o ângulo aqui, ó. Ó, faço o ângulo. Tá vendo o ângulo dele? Isso aqui é desnecessário fazer, eu estou fazendo para você ver. Por quê? Esse ângulo era só eu colocar ele lá na outra extremidade. Trazer ele para cá. Aperto o G e o S. Vou dar uma engrossadinha, porque ele vai ser bordado no piquê, né? Acho que cadê o... Aqui. Pronto. Agora nós vamos para a parte difícil. Por quê? Essa matriz ela tem que ter no máximo 8 centímetros de largura. Olha o tamanho dessa escrita aqui, ó. Isso aqui com 8 centímetros ela vai ser bem difícil de fazer. Vai ser ruim para fazer. A letra vai ficar muito pequenininha. Mas vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Percebe aqui que a direção, ó, a direção desse bordado ele vai começar aqui, fazer isso aqui, vai terminar aqui. E eu vou ajustar a direção desse objeto aqui, ó. Eu quero que ele comece aqui e termine aqui. Aperto G. Por quê? Quando ele terminar aqui, eu quero que ele já comece aqui, ó. Uma associação de controladores. Por quê? A direção do bordado é importantíssima para não ficar dando saltos nem cortes de linhas. Saltos, beleza, mas corte de linha e ter que mudar de objeto, quando toda vez que a máquina tem que cortar linha, ela demora um pouco mais. Então, você tem que evitar cortes de linha. Beleza, vou fazer a associação dos controladores. Eu vou vir aqui, lembra? Linha de ângulo. Vou digitar isso aqui, ó. Tiro a caixa alta. Associação dos controladores. Clico na seta, lembra? Às vezes dá esse bugzinho aqui mesmo. Clico aqui de novo. Clico na seta de novo. Isso aqui é um bugzinho que às vezes dá no programa. Aí eu tenho que diminuir isso aqui. Diminuir muito. Vou diminuir bastante. Você vai ver que vai ficar bem feio, tá? No começo. No começo e no final também, porque é muito pequeno, né? Mas tentar ficar menos feio possível. Vou tirar os pontos aqui, ó. Vou esconder os pontos. Só para ficar um pouco mais... Ficar um pouco melhor, né? Pra gente visualizar. Vou trazer ele até o finalzinho aqui, tá vendo? Vou crescer ele um pouquinho para cima. Aí, beleza. Olha como ficou. Bem ruim, né? Pois é. Aperto I. Vou escrever essa parte aqui de baixo primeiro.
Vou selecionar esse texto aqui, ó, apertar Ctrl C e Ctrl V. Vou trazer ele aqui para baixo, ó. Viu que ele vai ter duplicado, ó. Viu que duplicou? Agora é só eu mudar a escrita aqui, ó. Ixi, nem sei o que estava escrito aqui embaixo. De vetores e pragas urbanas. Seleciono o texto. De vetores e pragas urbanas. Beleza. A princípio, tá tudo certo, né? Claro que a gente não vai deixar assim. A gente vai ajustar esse texto. Mas a princípio é isso aqui. Vamos lá. Agora temos que aperfeiçoar esse texto da melhor maneira possível. Como eu gosto de fazer isso? Eu vou selecionar aqui, ó, esse texto. Você poderia colocar o espaçamento aqui também, mas de alguns computadores não aparece aqui. Então vou clicar aqui, ó. Selecionei o texto de cima. Vou vir aqui, espaçamento. Vou colocar 1. Ele vai dar um espaço entre cada letra, ó. Ok. Vai dar um espaço. Mesma coisa nesse aqui. Seleciono de baixo, venho no raio. Espaçamento 1. Ok. Beleza. Depois que eu dei esse espaçamento aqui, eu preciso crescer esse texto. Ele tem que ficar do maior tamanho possível, sem perder a configuração aqui dessa matriz. Como eu vou fazer isso? Eu vou diminuir o espaço entre... Você viu que eu aumentei o espaço? Opa! Você viu que eu aumentei o espaço entre as letras? E agora eu vou diminuir o espaço entre as palavras, no caso, para eu poder crescer ele mais um pouco. O que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, ó. Ah, primeiro tem uma coisa, né? Lembra que a sequência? Começamos aqui, ele vai terminar aqui, vai bordar aqui, vai terminar aqui. Vou selecionar esse aqui para bordar depois desse objeto. Vou colocar ele lá em cima, ó. Tá vendo? Depois ele vai bordar aqui. E aí, o ideal... se eu deixar como tá, ele vai fazer um corte de linha aqui e vai vir bordar, começar a bordar daqui. Eu não quero isso, eu quero que ele termine aqui e que ele comece a bordar aqui e borda essa frase de trás para frente. Então, vou selecionar esse aqui, ó, de baixo, que vai ser o último a ser bordado. Vou vir aqui no raio. Vou vir aqui em sequência de costura. Tá vendo que tá a sequência de costura esquerda? Significa que o texto vai começar da esquerda para a direita. Eu vou colocar direita na sequência. Porque eu quero que ele comece da direita e venha para a esquerda. Então, eu deixo direita aqui, aplicar, ok. Você vai ver que o texto vai terminar aqui, vai começar aqui e vai bordar de trás para frente. Tá, dito isso, agora vamos diminuir o espaço entre as palavras. Eu vou selecionar aqui, ó, vou deixar preto só pra gente mudar o... Só pra gente começar a dar forma aqui pra nossa matriz. Vou selecionar esse aqui de baixo, vou clicar com o mouse direito. Processar, texto para segmentos. Dá um clique. Beleza. Agora, eu quero trazer essas duas palavrinhas aqui, ó, um pouco mais perto dessa aqui. O que eu vou fazer? Clico aqui, ó, em mover. Eu vou deslocar ele para a esquerda. Então, todas as vezes que eu for deslocar para a esquerda, eu tenho que colocar um menos. Vou colocar menos 0. Não, menos 1. Vou colocar 1 milímetro. Vamos ver se vai ficar muito perto. Senão a gente coloca meio. Menos 1 milímetro. Aí, tá bom. Menos 1 milímetro tá bom. Vou fazer a mesma coisa com esse texto aqui. Vou deixar ele mais perto desse aqui, ó. Seleciono todo ele. Venho aqui em mover. Menos 1. Aí, beleza. Por quê? Você percebe que eu tô chegando mais perto aqui dessa palavra, esses dois mais perto dessa palavra, porque depois eu vou poder crescer o texto, vou poder crescer ele mais. E a mesma coisa eu vou fazer aqui com esses de baixo. Então, todos eles vão chegar mais perto aqui dessa primeira palavra aqui, né? Vamos dizer que isso aqui é uma palavra. Vou selecionar todos eles. Opa, esse aqui tem que separar o texto também, né?
clique com o mouse direito, processar, texto para segmentos. Ok. Então, eu vou diminuir 1 milímetro de cada espaço desse aqui, ó. Todos vindo nessa direção. Vou selecionar. Venho aqui, ó, no mover. -1. Ok. Vou selecionar esse agora. -1. Ok. Vou selecionar esses agora. E esse aqui. Beleza. Agora os espaços já estão certos e agora é só a gente fazer os ajustes mais finos para crescer e deixar ele um pouco mais aperfeiçoado no caso. Tá, agora vamos fazer o seguinte. Antes de eu fazer qualquer mudança aqui, eu vou selecionar toda essa matriz, toda ela inteira. Você já vai entender o que eu estou fazendo. Eu vou trazer ela aqui para um ângulo. Eu vou ativar a grade aqui, ó. Ativar a grade. A grade é esses quadradinhos aqui atrás. Eu vou trazer ela aqui para o ângulo 100. Se você vê que quando eu movimento, aqui ó, quando eu faço o movimento, tem uma linha preta. Você tá vendo essa linha preta aqui? Sobe. E essa linha aqui corta a matriz no meio. Essa é a linha de ângulo. Tá vendo ali, ó, aquela parte preta? Aquela linha preta eu vou deixar exatamente no risquinho preto do 100. Exatamente. Viu aqui? Que eu deixei exatamente aqui, ó. Aquela risquinha preta. Ó, no 100, ó. Novamente, ó. Deixar exatamente no pontinho do 100. Beleza. Essa aqui é a nossa linha de base, o 100. O que eu vou fazer? Vou colocar... Primeiro deixa eu fazer o seguinte, aqui, ó. Vou esconder essa arte aqui. Vou realocar aqui para o 100. 100. Beleza. Agora eu vou colocar essa escrita preta aqui, ó. Vou selecionar só a escrita preta. Vou ver se ela está no 100. Se ela está exatamente no 100. Todos eles têm que estar alinhados com o 100 aqui, que é o centro do bordado. Mesma coisa, essa parte preta aqui, ó. Deixa eu ver se ela está exatamente no 100. Tá exatamente no 100. E agora eu vou colocar esse vermelho aqui, eu vou selecionar todo esse vermelho. Vou colocar aqui no 100. Aqui, ó, 100. Tem que ficar no meio. Vou selecionar só esse de baixo, vou ver se ele tá no meio, se ele tá certinho aqui. Vou ver se ele tá no 100. Aqui, ó. Ajusto ele pro 100. Beleza. Agora você vê que a matriz está completamente alinhada. Vou fazer aparecer novamente aqui o retângulo. Selecionar o retângulo. Colocar no 100 novamente. Aí, beleza. Agora temos uma linha de base. Tá vendo? E aí, temos que crescer o máximo possível essa escrita até chegar aqui, ó. Nessa parte azul. Para quê? Para dar formato aqui nessa escrita pequena. Porque senão vai ficar muito ruim. Vou selecionar essa escrita, toda ela, né? Todas as escritas. Vou fazer o seguinte, vou redimensionar aqui, ó, para 8 centímetros, que é a largura do quadrado, lembra? Redimensionar para 8 centímetros. Ah, beleza. E aí, vamos ver se ela continua no 100. Aí, continua no 100. Se você perceber, já deu uma melhorada aqui, ó. Mas ainda nem tanto. O que eu vou fazer? Vou selecionar essa parte, toda essa escrita vermelha aqui, que a gente não mudou a cor ainda. E vou tentar fazer um ajuste nela. Então, vou colocar uma densidade aqui de 0,5. Dou um Enter. Porque eu tenho que deixar ela um pouquinho mais leve, né? Por quê? Esses pontos, eles são muito pequenininho, muito perto um da outra, uns dos outros no caso. E aí, se a máquina ficar batendo no mesmo lugar aqui muitas vezes, é perigoso deformar, cortar o tecido e todas essas outras coisas aí. Então vou selecionar toda essa escrita, eu vou dar uma enlarguecida, vou deixar ele um pouquinho mais largo, tentando não perder o formato
e não esconder aqui os buraquinhos do A e do E. Seleciono todo ele, venho aqui no raio, venho aqui ó, em compensação absoluto, vou colocar 1 milímetro, vou ver se vai ficar bom 1 milímetro. Se não ficar bom, eu coloco meio. Clico aplicar, coloco 1 e aplicar. Aliás, 0.1, né, no caso, é aplicar. Ela ficou um pouquinho grossinha, né? Deixa eu ver se vai dar formato. Não ficou bom, né? Vou colocar 0.5 mesmo. Vou vir aqui em compensação. 0.5. Ele engrossou um pouquinho, mas nem tanto. Vou dar uma salvada aqui, né? Para não perder esse progresso. O ideal seria aumentar um pouco mais. Mas nesse caso eu tenho que verificar com o cliente para saber se eu posso aumentar ou não. Nesse caso ele vai testar, ele vai bordar lá. Se não ficar bom, ficar ruim, eu faço uma alteração nesse caso aqui. Vou ver a distância que tá entre um ponto e outro. Tá quase 1 milímetro no caso, menos de 1 milímetro. É bem ruim mesmo. Bem ruim. O certo era aumentar um pouquinho. O que eu vou fazer? Vou deletar essa parte aqui, vou colocar em preto isso aqui, né? O ideal é preto. Vou selecionar essa matriz completa aqui, ó. Foi pedido com 8 centímetros. Vou colocar com 82. Só para aumentar um pouquinho. Essa escrita aqui, mesmo que ainda ela não fique boa. Acredito que na hora que bordar vai ficar... Sim, não vai ficar perfeito, mas vai ficar mais ou menos, né? Acontece que tem muita escrita para pouco espaço, tá certo? E isso vai acontecer, na verdade, a maioria das vezes que você for fazer alguma coisa para alguém, sempre vai ter esse tipo de problema aqui. Tá. Vamos fazer agora os nossos últimos ajustes. Já que já tá tudo certinho aqui, vamos só conferir os pontos, conferir a sequência para saber se está tudo certo. Quero conferir os pontos aqui dessa escrita, que eu vou deixar em 0 mesmo. Só que aqui eu quero colocar uma compensação, porque ele vai ser bordado no piquê também, né? Então eu vou clicar aqui, ó, seleciono toda essa escrita aqui. Na verdade eu vou selecionar todo ele. Toda essa parte. Vou colocar uma compensação. Compensação para ele ficar um pouquinho mais grosso, para na hora que bordar ele ficar exatamente dessa largura aqui. Vou colocar 2 de compensação para ver. 2. Aplicar. Ok. Essas aberturinhas aqui do A tá me incomodando. Vou tentar arrumar isso aqui. Seleciono. Aperto D. Eu mudo o ângulo aqui, ó. Aqui em cima. Aí já ajustou. Mesma coisa aqui. Vou selecionar. Aperto D. Aí, beleza. Tudo certo. Vou ver se tem ponto de entrada e de saída aqui nesse objeto, porque tem que ter obrigatoriamente esse aqui. Não tem, eu vou colocar ponto de entrada e ponto de saída, ou seja, um nó no começo e um nó no final. Esse objeto aqui, ó, o G, tá vendo aqui ó, a sequência? O G vai ser o último objeto antes de bordar esse aqui. Só que eu não quero que tenha um salto. Tá vendo? Ele tá terminando aqui, ele vai dar um salto para cá. Eu não quero que ele faça isso. Quero que ele termine aqui. E que esse próximo objeto, que ele comece aqui, ó. Opa, peraí. Ctrl Z. Aí, quero que esse objeto comece aqui, ó. Aperto G. Beleza, ele vai dar um saltinho aqui que não vai nem dar pra ver. Esse A, tá vendo que ele tá começando aqui? Eu quero que ele comece aqui em cima, ó. Pra ele começar mais perto. Aperto G. Esse termina aqui, esse começa aqui. Deixa eu ver onde termina o S.
O S termina aqui e vai começar aqui. Eu quero que ele termine aqui e que ele comece aqui. Beleza. Agora sim tá tudo certo. Sabe o que tá me incomodando? Isso aqui, ó. Tem alguma coisa errada aqui, ó. Tá vendo? Essa... Você consegue ver essa imperfeição aqui? Vou ver o que tá acontecendo aqui, ó. Esconder os pontos. Vou ir lá nesse azul, é esse aqui. Aperto D. Não quero que fique essa imperfeição aqui, ó. Tem alguma coisa errada. O que eu vou fazer? Vou tentar ajustar o ângulo do ponto para ele ficar retinho aqui, ó. Lembra que a gente colocou 180? Clicar com o mouse direito. 180. Para ver se vai mudar alguma coisa. Aperto G. Ah, mudou, tá vendo? Era uma imperfeição, algum bug do programa. E eu estou para acreditar que nesse aqui vai estar acontecendo a mesma coisa. Vou clicar nesse. Apertar o D. Vou para 180. G. Ah, agora tá tudo certo. Algum bug que aconteceu aqui. Só que eu tenho uma preocupação. Na hora da transição aqui. Tá vendo? Eu acredito que não vai dar problema. Mas é um ponto de alerta. Eu acredito que não. O que pode acontecer dessa parte aqui ficar meio ralo, mas como a cor é próxima, não vai ficar não. Ele ia acabar ficando meio falhado aqui, ó. Mas não vai acontecer porque as cores são parecidas no caso. Vai dar certinho sim. Então, essa matriz aqui, a princípio já está pronta. Eu vou salvar aqui, né? Para não perder, eu gosto de ficar salvando o tempo todo. Vamos conferir agora a sequência da matriz. E depois vamos salvar ela no arquivo de bordado. A sequência, para a gente conferir a sequência dela, eu vou vir aqui, ó. Nesse reloginho, dar um clique. Deixa eu apertar o Z, vou trazer ela mais perto aqui, ó. Aí, beleza. Vou vir aqui nesse relógio para saber como ela está sendo bordada. Dá um clique. Ela vai ser bordada exatamente assim, quando for para a máquina. Nessa sequência, exatamente desse jeito. Lembra que aqui, ó, ela vai vir de trás para frente, ó. Tudo para não dar corte, para não dar corte de linha no caso. Aqui eu clico em parar, tiro essa parte aqui, beleza. Agora eu vou vir aqui, tá vendo? Aqui, ó, dá um clique e dá um clique nessa coisa aqui que eu não sei ler. Clica, beleza. Aqui ele remove todas as linhas que você não usa e deixa só as linhas que você vai usar. Vou clicar aqui em arquivo, salvar como, salvo por último aqui em PXF, dou um clique aqui no arquivo que já estava, né? Guardar, sim. Agora eu vou salvar no arquivo que o cliente pede, salvar como, o arquivo que é o que a máquina vai ler, nesse caso é DST, dou um clique, esse é o arquivo que a máquina vai ler, guardar, e agora eu vou salvar um arquivo em PDF, que é para ilustrar a sequência de cor, para ficar mais fácil na hora de bordar. Então vou dar um clique em arquivo, imprimir. Se você tem uma impressora, talvez ela vai estar aqui. É só você selecionar aqui, ó, PDF, clica OK. Que ele está no anterior que eu fiz. Seleciona a pasta aqui, ó. Vou digitar aqui, ó, a Prague. Guardar. Só para você saber como vai ficar aquele PDF. Ó, vou vir aqui em a Prague. Vou abrir o PDF para você ver. Tá vendo? Ele vai ter a quantidade de ponto, que vai ter a matriz, a quantidade de cores, tudo. Aqui ele vai ter a sequência, ó.
Então, na hora que você for colocar na máquina, se for uma máquina aqui de sequência de cores automática, você vai colocar lá na agulha 1, esse azul, agulha 2, esse azul, agulha 3, a sequência certinha. Na hora que você for programar, vai estar certinha a sequência de cada um que vai ser bordado. Inclusive, aqui ele dá uma estimativa do uso de linha e uma estimativa do uso de bobina, certo? E aqui a dimensão também, ó. Ela pediu com 80, mas eu fiz com 82 para ficar um pouquinho melhor isso aqui. Às vezes você tem que tomar decisões próprias ou você pode contatar o seu cliente, né, no caso. Beleza? E agora tá tudo certo, é só eu enviar para ela. Então considere se inscrever aqui no nosso canal para você ter acesso a mais conteúdos como esse, para você aprender a ser um Tajima artista. Beleza? Até o próximo vídeo e tamo junto.